Livro dos Salmos, capítulo 51. O texto foi lido, nós vamos reler à medida que nós formos trabalhar no texto. Mas lembra que semana passada nós começamos a trabalhar alguns salmos, aqui na igreja. Começamos a tratar e falei que eu separaria tipos de salmo para nós considerarmos durante esse período antes de voltarmos aos nossos estudos sequenciais e às nossas classes. Então nós começamos semana passada com o Salmo 1, que é um salmo de instrução. Lembra? Um salmo didático. E nós estudamos aquele texto que fala sobre a sabedoria, sobre o andar do justo em contraposição com o andar do ímpio, como o justo anda e como o ímpio anda. Então nós começamos com esse tipo de salmo, que é um salmo de instrução mesmo. E domingo à noite trabalhamos um salmo de louvor, que é o último salmo, Salmo 150, que encerra o livro com uma chamada ao louvor. Em todo o salmo, aleluia, louvai ao Senhor, louvai, 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 de várias formas, de determinadas maneiras, ele vai falando, convidando a congregação, o povo, a louvar ao Senhor. Hoje nós vamos para um terceiro tipo de salmo, que é um salmo de confissão e arrependimento. Temos alguns desses na Bíblia, e esse talvez seja o mais conhecido, o mais famoso. E nós queremos pegar alguns princípios desse salmo hoje, sobre arrependimento, sobre confissão e arrependimento. É essa a proposta do salmo, é isso que o salmo quer nos ensinar. E esse é o nosso tema da nossa reflexão hoje pela manhã. Então eu quero que você pense, para introduzirmos o seguinte: qual foi a última vez em que você sentiu genuíno arrependimento por algo que você fez? Consegue se lembrar aí? Qual foi a última vez que você realmente ficou arrependido por algo que você fez? Tem gente que diz assim, se orgulha de dizer: não me arrependo de nada que eu fiz. Já ouviu isso? Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa: se a confissão e o arrependimento não fazem parte da sua vida, tem algo de muito errado com a sua visão. Se não faz parte dos seus relacionamentos, por exemplo, se não faz parte dos seus relacionamentos pessoais, eles estão fadados ao fracasso. Pois todos nós somos pecadores, falhamos uns com os outros, e se não admitirmos, se não confessarmos, se nos arrependermos em nossos relacionamentos, eles serão fracos e superficiais. Muitos casamentos, por exemplo, sofrem por falta de humildade para confessar pecado, se arrepender e mudar. Se nós constantemente praticássemos a confissão e o arrependimento, nossos relacionamentos seriam muito melhores. Muito melhores. É que nós achamos muitas vezes que confessar o erro é sinal de fraqueza. Vai me deixar mais vulnerável, de alguma forma. Mas isso a longo prazo vai minando um relacionamento. Agora, se pensarmos no nosso relacionamento com Deus, o negócio fica um pouco mais grave. Porque se a confissão e arrependimento não faz parte da minha vida com Deus, tem algo de muito errado na minha vida espiritual. Como nós pecadores podemos chegar diante de um Deus santo sem arrependimento? É como se alguém tivesse feito algo muito grave para você, intencionalmente, e ela viesse pedir algo para você, como se nada tivesse acontecido. O que você falaria? É muita cara de pau, né? Mas às vezes nós nos relacionamos assim com Deus. Simplesmente pedimos ao Senhor, e muitas vezes nos falta confissão e arrependimento no nosso relacionamento com o Senhor. Então o meu objetivo nessa manhã é ensinar sobre a necessidade da confissão e arrependimento. E nada melhor do que isso do que ir para o Salmo 51, o mais conhecido salmo sobre confissão e arrependimento. E o Salmo 51, logo no título, ele nos mostra a sua ocasião. Lembra que nós vimos semana passada que alguns salmos mostram o contexto, quando isso aconteceu, alguns outros não. Esse mostra. O título fala assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois dele haver possuído Batseba.
Então esse é o contexto do Salmo 51. O profeta Natã veio falar com Davi depois de ele haver possuído Batseba. E eu sei que a história é conhecida, mas eu quero que você abra sua Bíblia para que você enxergue o peso da história e da situação. Abra lá em 2 Samuel capítulo 11. Nós vamos para esse texto que gera esse salmo, tá bom? 2 Samuel capítulo 11. Deixe marcado aí, nós vamos já voltar para o Salmo 51. Mas abra lá em 2 Samuel 11. E eu quero notar com você algumas ênfases do texto. Tá bom? Para você notar a gravidade que o autor está mostrando do que aconteceu aqui. Capítulo 11 de 2 Samuel diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O que você está notando nesse primeiro versículo aqui do texto? Já tem uma crítica, não tem? Às vezes a gente lê o texto e não percebe, já tem uma crítica meio velada. O autor começa assim: chegou a época, o tempo em que os reis iam para a guerra. E Davi, o rei de Israel, ele mandou o comandante e o exército e ficou em casa. Já tem uma crítica no texto aqui a Davi pela sua atitude, tá bom? O narrador já está mostrando um problema. Davi devia estar na guerra, não devia estar em casa. Ele deveria estar na guerra. Aí o texto continua: uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Talvez você nunca notou os detalhes do texto, mas é intencional o que o narrador está colocando aqui, tá bom? Davi levantou uma tarde do seu leito. Ele não foi para a guerra. Exato. É esse tipo de postura que o texto está mostrando, né? O exército dele está lá na guerra e ele está dormindo lá, né? Já acabou o Globo Esporte. E ele levanta da cama, né? Não estamos falando de alguns adolescentes, tá bom? Estamos falando do rei Davi, aqui no texto. Tá? Ele levanta, né, do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: sou grávida. É lógico que o texto é uma narrativa acelerada, tá? Passou o tempo aqui, mas Davi estava lá, os homens estavam na guerra. Um dos homens que estava na guerra era marido dessa mulher. E talvez você ache a cena estranha para os nossos moldes modernos, né? Como Davi conseguiu ver uma mulher tomando banho, né? Não tinha box no banheiro da casa dela. Quando nós visitamos, né, Lourdes estava lá, quando a gente visitou Israel, a gente foi nesse local onde ficava o templo, e o templo ficava num lugar alto, e as casas ficavam abaixo. E as casas não tinham essa privacidade que nós temos hoje, tá bom? Então o rei de cima do seu palácio, ele conseguia ver tudo o que acontecia. Então essa mulher estava se banhando, tomando banho na sua casa, e ele conseguia ver isso de lá. E aí Davi cobiça essa mulher, manda chamá-la, se deita com ela, e essa mulher engravida. E a mulher era mulher de um dos soldados que estava na guerra, onde Davi deveria estar, né? Aí o texto continua: então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra.
Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu-lhe Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Você entende a faca entrando aqui, né? No que o texto vai mostrando. Davi chama Urias para quê? Para que Urias venha da guerra, se relacione com sua esposa, e aí resolver o problema. A mulher está grávida, mas é de Urias. Urias volta da guerra, né, enviado pelo comandante. Davi fala para ele: vai para sua casa. Ele não vai para casa. Ele dorme lá no pátio, porque como eu vou deitar na minha cama, confortável, me deitar com a minha esposa se meus companheiros estão lá na guerra? Quem deveria estar na guerra? Davi. A resposta de Urias, né, revela toda a visão e todo o pecado de Davi. E todo o contraste que é feito com esse homem. Um homem que está mais preocupado com o exército, com a guerra, que o próprio rei, que deveria estar lá. Então o plano de Davi não dá certo. O que Davi havia arquitetado aqui não funciona. E aí o texto continua. Versículo 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi, novamente tentando, né? Fica aqui mais um tempo. Dá bebida para o homem. Mas o homem não vai para sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Então Davi escreve uma carta selada com o selo real, que Urias não podia abrir, não tinha autoridade para abrir, só o comandante do exército. Então Urias leva essa carta. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Então imagine a cena aqui. Davi escreve a carta e manda a carta pela mão do próprio homem, para que ele seja deixado sozinho na guerra e morra. E você vai vendo como um pecado vai chamando o outro aqui, né? Quando não há confissão e arrependimento, como um pecado vai trazendo o outro. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Então, toda a estratégia aqui, né, da conversa. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, lhe deu à luz um filho,
Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E aí o narrador termina com a avaliação do que Davi fez. Vamos continuar um pouquinho a leitura, porque agora é a parte final da leitura, onde vai gerar o Salmo. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Lembra, o Salmo acontece depois que Natã veio falar com Davi, depois dele haver possuído Batseba. Então é depois desse momento aqui, que Davi escreve esse Salmo. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, em que sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Davi a Natã: tu és o homem. Um profeta corajoso aqui, tá? Falando assim diretamente na frente do rei, que acabou de matar outro homem, inclusive. Mandou matar outro homem. Ele fala diretamente: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Então, depois desse diálogo, a história vai continuar, nós não vamos ler, mas depois desse diálogo de Natã com Davi, que este salmo, e aí você pode voltar para o Salmo 51, o salmo que nós vamos avaliar, ele é escrito. E talvez nós estejamos aqui diante de um dos pecados, ou de alguns pecados, mais grosseiros revelados na palavra, relatados na palavra. Ao ponto de, conforme a gente vai lendo aqui o texto e vendo até a reação dos irmãos, nós pensarmos: como alguém pode fazer isso? Como alguém tem tamanha frieza para fazer algo do tipo? E talvez ao terminar essa história você pense: de fato, Davi precisava de arrependimento. O que ele fez é muito grave. Mas eu não faço esse tipo de coisa. Eu nunca matei ninguém. Talvez eu nunca adulterei. Todo mundo erra, mas eu nunca fiz algo realmente grave. Talvez seja o pensamento de alguns. E esse é um dos tipos de pensamento que mais mata a nossa vida espiritual. Porque nos leva a uma autojustiça, a um senso de que nós não somos tão pecadores assim. Talvez pensemos assim: não somos tão maus. Deus se agrada mais de mim porque eu nunca fiz isso. Talvez eu nem precise me arrepender tanto, nem clamar tanto pelo perdão de Deus, porque eu nunca cometi certas coisas que outras pessoas cometem. E quando nós pensamos assim, nós nos aproximamos dos fariseus. E da parábola do fariseu e do publicano. Talvez oremos assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano.
Porque eu não sou como os políticos corruptos do nosso país. Porque eu não sou como os bandidos, como os assassinos. Porque eu não sou como Davi. Porém, Jesus vem nos ensinar que qualquer que olhar com a intenção impura para uma mulher já adulterou com ela. Qualquer que se irá contra seu irmão já o matou. Em seu coração. Será que nós não temos motivos para nos arrepender? Para viver constantemente confessando nossos pecados, nossas falhas diante do Senhor, clamando por sua misericórdia, clamando por sua graça, por seu perdão diante de nossas iras, de nossas cobiças, de nossas palavras torpes, de nossa inveja, de nossos desejos e atitudes pecaminosas? Quando nós olhamos para esse salmo e achamos que é somente para pessoas que fizeram pecados graves aos nossos olhos, nós não entendemos o que a palavra está nos ensinando. Que todo o pecado é grave diante do Senhor. E todo o pecado precisa de confissão e arrependimento. Eu espero que você já esteja convencido disso nesse ponto. Que todos nós aqui precisamos de uma vida de confissão e arrependimento. Porque eu quero mostrar agora o que o Salmo nos ensina. Sobre como deve ser nosso arrependimento. Sobre como deve ser nosso espírito, nossa atitude diante do Senhor. Então vamos analisar o Salmo. O que deve fazer parte do nosso arrependimento? Em primeiro lugar, versículos 1 e 2, o pedido de perdão. Versículos 1 e 2 começam com o pedido de perdão. Davi fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Nós estamos no tipo de literatura poética da Bíblia, e muitas vezes uma frase é repetida após a outra como um sinônimo, uma forma de reforçar o ensino. Então veja como Davi fala: compadece de mim segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele está falando a mesma coisa, intensificando aqui um pouquinho os termos, mas pedindo perdão ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, porque o Senhor é bom. Apaga as minhas transgressões. Em primeiro lugar, o que o texto mostra é que para que haja esse pedido de perdão é necessário humildade. É necessário admitir a nossa culpa. E é o que Davi está fazendo. E não é o foco da nossa mensagem hoje, mas não sei se você já leu a pastoral, depois leia, não agora, se você ainda não leu. Muitas vezes, o que vai nos ajudar a ter arrependimento, perdão, é a ajuda de outras pessoas. É a exortação de outros. Davi só reconheceu, ele estava tão cego pelo pecado dele, que nem a parábola de Natan ele entendeu. Foi só quando o profeta chegou para ele e falou: é você, estamos falando de você. É você que fez isso. E aí parece que ele cai em si. Aí parece que ele reconhece o seu pecado. E ele afirma, pequei contra o Senhor. E aí ele escreve: compadece de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Nós precisamos admitir nossa necessidade de perdão. Clamar a Deus para nos perdoar. Ao nosso Deus bondoso, amoroso, misericordioso. Davi clama pelo caráter de Deus, que é um Deus benigno, que tem prazer em perdoar. É claro, é evidente, que todo pecado já foi perdoado e já está pago na cruz do Calvário. Entenda isso. Todo pecado já foi pago. Mas isso não significa que não devemos nos humilhar e sentir o peso e a tristeza quando pecamos contra Deus. É essa chamada ao arrependimento que o texto está nos mostrando. Uma das evidências de que somos do Senhor é um coração quebrantado, que fica aflito quando peca, quando ofende ao Senhor, que não acha que isso é irrelevante, que não acha que isso não tem problema nenhum.
É um coração que está voltado para Deus e que vai errar e vai pecar. Nós somos pecadores, mas que se arrepende. E essa é a grande diferença que nós temos de Davi nas Escrituras. Davi não era perfeito, a gente acabou de ver. Seus erros e erros maiores aos nossos olhos do que o de muitas outras pessoas. Mas ele é considerado homem segundo o coração de Deus porque ele é um homem de coração quebrantado. Diferente de Saul, que talvez não fez tantos pecados grosseiros aos nossos olhos, mas que não se arrependeu genuinamente. Então o Senhor tem prazer em perdoar o coração quebrantado, contrito, e é isso que Davi demonstra aqui nesse primeiro momento. Ele pede perdão ao Senhor, ele demonstra humildade para reconhecer o seu pecado e pedir perdão ao Senhor. E junto com o pedido de perdão, ele entende o quanto isso era algo repulsivo a Deus, quanto isso era algo sujo. Porque a expressão do versículo 2 é: lava-me da minha iniquidade. Não é algo sem valor. Não é algo que não tem problema. Davi sente o peso disso e fala: lava-me da imundícia da minha ofensa contra Deus. Ele clama por isso. Ele fala: Senhor, lava-me, eu preciso ser purificado do meu pecado. Estou sujo e preciso que o Senhor me limpe. Tem uma frase que me marcou num livro, o autor de um livro, que ele afirma assim: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. É a expressão que ele usa. Enquanto eu não entender que o pecado é algo muito sério, não for algo que trouxer pesar para mim quando eu cometo, quando eu ofendo a Deus, eu não vou me maravilhar com a graça, com o perdão. Porque a graça não vai ser tão grande, porque o pecado não é tão grande. Então Davi entende a gravidade disso, entende o quanto isso é algo sério, e aí ele está pronto para arrependimento, ele está pronto para pedir perdão. Enquanto eu não entender o tamanho do problema que é o pecado, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir perdão, eu não vou ter prazer no relacionamento com o Deus perdoador, pois eu acho que eu não preciso. Era a atitude dos fariseus que Jesus condenava o tempo inteiro. Quando Jesus fala assim: olha, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, ele não está afirmando que os fariseus eram justos, eles não eram. Mas ele está afirmando que eles se achavam justos. Enquanto se acham justos, eles não vão buscar um Salvador, eles não precisam de Salvador. Eles já são justos. Enquanto eles não entendem a gravidade, eles nunca vão buscar. Alguns irmãos acham, vez ou outra, eu escuto isso, né? Não só aqui nesse contexto, em vários contextos, que muitas vezes a gente fala muito sobre pecado. Os pastores falam muito sobre pecado, só pecado, pecado, né? Pecado. Mas entenda, até pelo método que a gente usa, que a gente acredita ser bíblico e correto, nós pregamos a palavra. Nós pregamos expositivamente a palavra. A palavra fala sobre o pecado. A palavra mostra que o nosso problema principal é o pecado. E enquanto eu não entender a gravidade do pecado, eu não vou me maravilhar com o Cristo Salvador. Nós temos que enxergar a realidade do pecado. Igreja não é para que você chegue aqui e passe por uma terapia e saia se sentindo bem. Isso pode acontecer através do louvor, da adoração, da palavra, mas não é o intuito. O intuito é que a palavra produza o efeito necessário. Tem hora que vai ser refrigério, e ótimo por isso. Mas tem hora que vai ser exortação, e ótimo por isso. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos entender o quanto o pecado é sério, para que nós busquemos ao Senhor, senão nós viveremos apenas religiosidade. Estaremos aqui domingo após domingo, nos acostumaremos com o culto, com as pessoas, com a rotina, com a ordem, com a organização do programa, mas não viveremos isso verdadeiramente.
Então Davi começa com esse pedido de perdão. É a primeira marca do arrependimento genuíno, é o pedido de perdão. Versículos 3 a 5, a segunda marca é a confissão. Ele não só pede perdão, como talvez alguns de nós, né, fazemos, no sentido de: Senhor, perdoa os meus pecados. Coloca tudo num balde só e pronto. Talvez se você parar assim, tá orando com alguém assim: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Você para a oração na hora e fala assim: que pecado? A pessoa vai ter dificuldade de responder. Porque às vezes se torna algo tão geral e tão comum nas nossas orações, que não é nem um pedido verdadeiro. Às vezes é só uma forma de falar. Mas Davi confessa genuinamente seu pecado. Versículos 3 a 5 ele diz assim: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal. Desculpa, estou no versículo 4, deixa eu começar do 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Depois do seu pedido de perdão, Davi começa a sua confissão. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado me persegue. Algumas versões trazem isso, né, na tradução. Ou seja, ele está angustiado pelo que ele fez. E não é só uma questão de consciência culpada. É uma questão de que ele entendeu o quanto isso é grave. Eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu pequei. Ele teve que ser confrontado para isso acontecer. Mas quando ele caiu em si, ele reconheceu seu pecado e confessou. E tem tanta gente com tanta dificuldade de admitir que pecou. Às vezes soa como se a pessoa não fosse pecadora. Porque às vezes é uma dificuldade. Como é possível viver assim diante de Deus? Às vezes você confronta alguém num aconselhamento ou de algo que a pessoa fez, e é claro, está nítido o que ela fez, está claro que está errado, mas a pessoa sempre tem uma desculpa para dar. Não foi assim, é porque isso aqui, é porque eu fazia assim, é porque a outra pessoa fez isso. É uma dificuldade de admitir que nós somos pecadores, de que precisamos de confissão. E isso às vezes se revela na nossa conduta, talvez se revela nas nossas orações. Talvez a gente tenha muito mais coisa para pedir para Deus do que para confessar. Será que não deveria ser ao contrário? Então Davi chega e confessa, e ele fala: eu pequei contra ti somente. Talvez você pense assim: contra ti somente? Davi não pecou só contra Deus aqui. Davi matou um homem, pecou contra a esposa dele, pecou contra o comandante do seu exército, fez ele mentir, pecou contra o seu exército que estava na batalha, ele devia estar lá, pecou contra Israel como um todo. Mas a expressão de Davi não é negar. Quando ele faz isso, ele está mostrando o entendimento de que, em primeiro lugar, independente do pecado, o pecado é sempre uma ofensa a Deus. Entenda isso. Todo pecado é uma ofensa a Deus em primeiro lugar. Quando você se vinga de alguém, você não está pecando em primeiro lugar contra aquela pessoa. Ela fez algo contra mim, eu também vou fazer assim. Você não está fazendo diretamente a ela. Você está fazendo primeiro a Deus. Primeiro é a Deus. Depois é ao próximo também. Mas primeiro é a Deus. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós nos perdemos nos relacionamentos, pensando que a gente está lidando só no horizontal aqui. Então se você não trata seu cônjuge como deveria, porque ele não faz a parte dele, você não está pecando só contra ele. Você está pecando contra Deus. Você está negociando a sua adoração, por causa que o outro não está fazendo a parte dele.
Com seu filho, com seu amigo, com seu patrão, com seu empregado, da mesma forma. Todo pecado é em primeiro lugar contra Deus, e é esse que Davi reconhece. Eu pequei contra ti. E aí, o versículo 4 termina com ele dizendo: de maneira que serás justo, ou serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. E essa é uma das marcas, uma das evidências do verdadeiro arrependimento. Eu pequei, eu confesso, estou arrependido, e estou disposto a pagar as consequências disso. O Senhor é justo no julgar, está certo. O Senhor falou que iria expor Davi. Isso aconteceu, se você conhece a história de Davi. Que outras pessoas tomariam as mulheres deles, deitariam publicamente na frente de todo mundo. Isso aconteceu. Que a espada não iria se afastar da casa dele. Ia viver em guerra por causa do pecado dele. Isso aconteceu. E Davi falou: tá certo, o Senhor está certo. Eu mereço, é justo, o Senhor é justo. As consequências estão aí, o Senhor é justo. Isso é sinal de arrependimento. Não é arrependimento quando eu tento contornar a situação só para que eu não tenha problema. Eu fiz o que era errado, e agora, poxa, desculpa, né, mas para que não tenha maiores consequências. Para que não tenham problemas. Isso não é arrependimento. O arrependimento de Davi é: eu pequei contra o Senhor, e o Senhor é justo na sua sentença. O Senhor tem direito de dar a consequência necessária. E eu aceito isso diante do Senhor. Então Davi fala isso, e no versículo 5 ele fala: eu nasci na iniquidade. E a expressão aqui é o reconhecimento da profundidade do pecado, da natureza pecaminosa. Quando ele fala assim: em pecado me concebeu minha mãe, ele não está falando que a mãe dele estava em pecado, não, quando ele nasceu. Ele está falando da natureza pecaminosa que ele herda desde pequeno, desde o seu nascimento. Eu sou pecador, isso está em mim. Isso não soa como uma justificativa, isso é um pedido de perdão. E Davi está reconhecendo o quanto o pecado o atinge, o quanto o pecado é algo sério. E por isso ele reconhece seu estado lastimável, sua necessidade de graça, sua dependência do Senhor. O quanto ele é um pecador, um miserável pecador, e necessita do Senhor, da ajuda do Senhor na sua vida. Depois do pedido de perdão e da confissão, aí sim, Davi começa o seu pedido de restauração. Ele confessa, ele pede perdão, ele reconhece a profundidade do seu pecado, e aí ele vai clamar por Deus por restauração na sua vida. Ele admite que o Senhor é justo e pode dar a consequência que quiser, e aí ele vai clamar a graça e a misericórdia do Senhor. Versículo 6 até o versículo 12 diz assim: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi começa falando daquilo que o Senhor se agrada. O Senhor se compraz com a verdade no íntimo. O Senhor não se agrada do ocultar o pecado. O Senhor não se agrada da falta de arrependimento, mas Ele se agrada da verdade, da vida honesta, da vida sincera, humilde, que confessa e deixa o pecado. E a esses o Senhor concede sabedoria. Davi reconhece isso. E aí começa seu pedido de restauração. Ele já pediu perdão, já se arrependeu, já confessou seu pecado, mas ele não quer ficar na mesma situação. E essa é a marca de um arrependimento genuíno. Ele quer mudança.
Ele quer uma vida diferente. Não adianta ele confessar e depois continuar fazendo a mesma coisa. Ele quer algo diferente, algo distinto. Então ele começa esses pedidos ao Senhor de uma vida transformada, de um desejo de mudança. Na verdade, muitas vezes mudamos pouco porque nos importamos pouco com o pecado. Achamos que ele é normal, que é assim mesmo. E Davi demonstra aqui algo que nós devemos demonstrar, que é não se conformar com o pecado. Lutar até ver as mudanças necessárias na nossa vida. Então ele pede: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. E aqui Davi está fazendo uma alusão ao ritual de purificação que existia em Israel. Hisopo era utilizado nesses rituais de purificação. Então, quando tinha alguém impuro, tocou num cadáver, ficou impuro, fez alguma coisa, ficou impuro, ou um leproso, por exemplo, que era considerado impuro, quando ele estava purificado, quando ele estava já limpo, ele tinha que ir até o sacerdote fazia um ritual de purificação, dando uma nova chance, uma nova vida. Está limpo. O sacerdote falava isso, está limpo. Aí a pessoa podia voltar para a vida em comunidade. Lembra que o leproso, ele vivia afastado, ele não podia viver junto com o restante do povo. É como se ele tivesse perdido a vida dele. E agora, quando ele é declarado limpo, ele volta à vida em comunidade. O que Davi está usando como ilustração aqui é exatamente isso. Me limpa, eu estou impuro, me purifica para que eu possa voltar. Para que eu possa adorar ao Senhor. E aí o versículo 8, quando diz: faze-me ouvir o júbilo de alegria, provavelmente também é uma referência a isso, de quando o impuro, o leproso, havia sido purificado, ele volta para a comunidade, e a sua comunidade, o seu clã, a sua família o recebia com uma festa, com alegria, com júbilo, porque ele está de volta à vida do povo. E Davi fala: faze-me ouvir o júbilo, faze-me ouvir a alegria. Dá-me vigor novamente, dá-me uma nova chance, uma nova oportunidade. É o que Davi está pedindo aqui. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Me dá uma nova oportunidade. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Você consegue imaginar o clamor de Davi aqui nesse salmo? Nós lemos, ele é poético, mas há um grito aqui de Davi. Há um clamor por transformação. Um pedido de ajuda para ser diferente. Um coração puro, transformado. Esse deve ser o nosso clamor. Eu sei que nós oramos por muitas coisas. E não tem nada de errado em fazer pedidos de oração, tá bom? Mas às vezes nós clamamos por saúde, clamamos por condições financeiras, clamamos por tantas coisas para que a nossa vida seja melhor. E não clamamos por aquilo que deveríamos clamar, que é por um coração transformado, por um coração puro diante do Senhor. É isso que Davi está clamando aqui. Purifica-me, dá-me um coração diferente, dá-me um espírito inabalável. Vida cristã não é viver como todo mundo, mas ter ao seu lado um Deus para pedir as coisas que você precisa. Não é somente sobre passar a eternidade no céu. Vida cristã é uma luta para que Cristo seja formado em nós. E para isso é necessário disposição de mudança. Disposição de ter um coração diferente, um espírito diferente. Davi no versículo 11 diz: não me repulses da tua presença,
nem me retires o teu Santo Espírito. E aqui nós precisamos entender bem, para não tirarmos certas doutrinas estranhas que às vezes aparecem nesse versículo. Quando Davi fala, não me repulses da tua presença, ele está clamando por uma comunhão com o Senhor, para não se afastar do Senhor. E quando ele fala, não me retires o teu Santo Espírito, ele não está falando de perda de salvação. Tá bom? Davi está fazendo uma alusão, inclusive, ao que aconteceu com Saul. O Santo Espírito de Deus era aquele que capacitava o rei para o governo. Então um rei só poderia reinar, governar e servir através daquilo que o Senhor tinha dado, através da capacitação do Espírito. E quando Saul é rebelde ao Senhor, o que acontece? É que essa capacitação que estava sobre Saul sai e vai para Davi. E Davi, agora diante do seu pecado, o que ele clama ao Senhor? Senhor, eu ainda quero te servir. Não tire a capacitação divina sobre mim. Não tire de mim essa capacitação que me possibilita governar, reinar sobre Israel. É isso que Davi está pedindo, clamando ao Senhor aqui. Ele roga pela comunhão e ele roga pela oportunidade, pela nova oportunidade de servir ao Senhor. E aí ele conclui esse trecho falando, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria de contemplar a bondade de Deus sendo renovada. E triunfando sobre o abatimento que existia agora por causa do pecado. O abatimento é necessário, a tristeza é necessária diante do pecado. Mas o perdão de Deus faz com que essa tristeza se transforme em alegria. Alegria por causa da salvação. Alegria por causa do perdão, por causa da misericórdia, por causa da graça do Senhor. Ao contemplar tudo isso, então Davi fala, restitui-me essa alegria. Me dê um espírito voluntário. Ele quer ser completamente restaurado para servir, para obedecer, para viver em santidade, para ter uma vida transformada. Essa é a disposição de Davi. Essa precisa ser a disposição do nosso coração diante dos nossos pecados. Confissão, pedido de perdão, desejo de mudança, de restauração. E versículos 13 até o versículo 17, Davi fala de uma disposição para adorar e servir. Primeiro ele fala, Senhor, eu pequei, e eu pequei dessa forma, eu sei o quanto eu sou pecador, me restaura, me dá nova chance, me purifica. E agora ele fala o que ele vai fazer diante disso, diante do que o Senhor vai fazer na vida dele, diante do perdão do Senhor. Versículo 13 ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Davi, depois de pedir perdão e pedir restauração, ele demonstra a sua disposição para adorar e servir ao Senhor. Então ele fala, Senhor, me perdoa, porque se o Senhor me perdoar, eu vou... E aí ele começa a listar as coisas que ele vai fazer. Ensinarei aos pecadores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essa é uma evidência daquele que foi perdoado pelo Senhor, está realmente arrependido, é que ele quer ajudar outras pessoas a não cair no mesmo erro que ele caiu. Ele viu o quanto isso é sério, o quanto isso é grave, o quanto isso é prejudicial, o quanto isso ofende ao Senhor, e agora ele quer evitar que outros façam a mesma coisa. Senhor, me perdoa, me dá uma chance que eu quero ensinar. Eu quero ensinar as pessoas que não vale a pena viver no pecado. Eu quero ensinar as pessoas para que elas se convertam ao Senhor, para que elas mudem de vida, para que elas sejam transformadas. É o que Davi fala aqui. Ensinarei aos pecadores os teus caminhos e eles se converterão a ti. Ele continua pedindo o livramento de Deus, a dependência de Deus. Livra-me dos crimes e a minha língua exaltará ao Senhor. Me ajuda, Senhor, para que eu seja santo, permaneça-me longe dos crimes de sangue, e aí eu vou louvar ao Senhor.
No versículo 15 ele diz: abre os meus lábios, minha boca manifestará os teus louvores. E ele termina no versículo 16, dizendo que ele se compromete a louvar ao Senhor, a adorá-lo, não só com os seus lábios, não só abrindo a sua boca, cantando ao Senhor, manifestando os seus louvores, mas genuinamente, do seu íntimo. E ele usa a expressão bem conhecida, porque o Senhor não se agrada de simples sacrifícios. E com isso Davi não está abolindo o sacrifício no templo, tá bom? Não é isso que Davi está fazendo. Ele está falando o seguinte: não adianta eu levar o sacrifício de animal se meu coração não está mudado, não está transformado, não deseja adorar o Senhor verdadeiramente. Se fosse, o que o Davi está falando é o seguinte: se fosse só levar um animal lá e resolver o problema, eu faria isso. Se fosse isso que o Senhor queria de mim, eu pego quantos animais for necessário, vou lá e levo e sacrifico. Mas o Senhor se agrada de um coração voltado para Ele, quebrantado, contrito. O Senhor não despreza. E aí, semana passada, nós falamos sobre a importância do culto coletivo. Falamos sobre isso no começo do Salmo 150, lembra? De adorar a Deus no seu santuário. E isso é verdade. Mas também é verdade que não adianta você estar aqui e cantar e ouvir se o seu coração não está aqui. Se não há quebrantamento, desejo genuíno, coração contrito, disposição para a mudança, isso o Senhor não despreza. Mas simplesmente abrir a sua boca e cantar, se somente está lá fora, pensando em outras coisas. Se durante a semana você está fazendo tudo o contrário do que a palavra do Senhor diz, o Senhor vai se agradar disso? Ele vai se agradar só do sacrifício do animal? Davi fala de um coração quebrantado, disposto a adorar, disposto a servir. Outra frase que eu ouvi uma vez, falando sobre Davi e Saul. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E a frase que eu ouvi é que o homem segundo o coração de Deus não é o que não peca. Até porque isso é impossível. Mas é o que chora quando peca. É o que se arrepende genuinamente. E esse o Senhor não despreza. E é isso que Davi está colocando aqui: um coração contrito, um coração quebrantado, não é desprezado por Deus. É acolhido pelo Senhor. Por fim, o Salmo conclui nos versículos 18 e 19. Além da disposição de ajudar, de servir, falando sobre o amor, a compaixão para com o próximo. Davi termina com uma oração nacional. Ele diz assim: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi conclui mostrando sua preocupação com todo o povo, com a nação, que inclusive havia sido afetada pelo seu pecado. Mas ele roga ao Senhor pela nação. Ele roga ao Senhor pelo povo. Ele diz: faz bem a Sião. E fazer bem não é simplesmente da prosperidade, da colheita, da vida abundante. Fazer bem é fazer com que esse povo ande de maneira reta diante do Senhor. É o que o versículo 19 diz. Os sacrifícios serão de justiça, serão agradáveis ao Senhor. Faze bem, edifica Jerusalém, uma vida reta, uma adoração genuína, agradável a Deus. É o que Davi deseja aos seus irmãos, aos seus compatriotas, ao povo de Deus. A oração de Davi é que para que o povo de Israel, o povo do Senhor, consiga adorá-lo genuinamente, com o coração quebrantado, com uma vida reta, com sacrifícios agradáveis ao Senhor. Assim como ele deseja isso para ele, ele deseja isso para o povo. Para o povo de Israel, para o povo do Senhor. Aquele que está arrependido quer ajudar outros a viverem próximos de Deus.
Essa é uma das marcas também do arrependimento. Não fica somente dele. Não é egoísta, mas quer o bem para o próximo. Quer uma vida próxima do Senhor para os que estão ao seu redor também. Sabe o que é melhor, que é a vida com Deus. E quer o melhor para os outros. Então nós vimos que esse arrependimento ele envolve pedido de perdão, confissão, desejo de restauração, disposição para adorar, para servir e amor pelo próximo. 5 características aqui. 5 marcas desse arrependimento que Davi demonstra. E que deve fazer parte da nossa vida. Muito bem. Será que nós já podemos nos avaliar? Como está nosso arrependimento? Nossa vida de arrependimento diante do Senhor. Existe pedido de perdão, confissão, pedido de restauração, disposição de adorar, disposição de servir, de dar a vida a Deus e em favor do próximo. Isso são evidências de que existe arrependimento. E esse é o arrependimento que Deus deseja de cada um de nós. Coração quebrantado, vida disposta, mudança, busca constante por santificação. Esse é o arrependimento que Deus deseja. E que seja esse arrependimento que Ele encontre.